Olá, seja muito bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou Davi Nascimento. Se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Deixe aí seu like, junte-se a nós, se inscreva nesse canal. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas. Hoje eu quero falar de algo muito interessante, algo que as pessoas têm falado muito. De vez em quando eu ouço alguma coisa. Estamos realmente no fim? Será que Jesus já está voltando? Eu até vi um tema de um vídeo dizendo Jesus volta em 2021. Esse povo anda tendo muita certeza. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Uma coisa que eu quero que fique claro para você. Eu aguardo a volta de Cristo, eu espero que você também esteja aguardando. Não fique preocupado com que mês, com que ano que ele vai voltar. Viva como se ele vai voltar hoje. Faça tudo que você tenha que fazer, cumpra seus compromissos com a sua família, com o seu trabalho, mas tendo a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Posso estar gravando esse vídeo e de repente ele nem ser postado. Mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos à nossa vinheta e logo depois da vinheta nós vamos falar sobre esse assunto muito importante. Peraí, eu acho que não tem vinheta ainda não. Canal pequeno é assim mesmo, ainda não tem vinheta não. Um dia vai ter vinheta, em nome de Jesus. Olha só, o que eu quero falar hoje é sobre uma passagem que se encontra no livro do Apocalipse. Hoje a gente está falando, nós estamos no Apocalipse, né? E como se o Apocalipse fosse o fim do mundo. Gente, Apocalipse é revelação. O termo é um termo grego, que significa revelação. E aí quando João começa a escrever, ele diz o seguinte, no versículo 1, logo no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Eu peguei uma tradução aqui mais tradicional, há uma certa dificuldade, alguns termos mais antigos, inclusive se você tem dúvidas sobre esse negócio de interpretação, eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre interpretação, sobre as principais traduções, as diferenças de traduções. Eu utilizo um salmo, um versículo para mostrar isso em versões diferentes. Se você tem essa dúvida, eu vou deixar aqui um card aqui ou aqui, eu não sei, que esse trem muda de lado depois, para que você possa conferir, se você tem essa dúvida. Mas, falando de Apocalipse, gente, Apocalipse, o termo não quer dizer fim do mundo, Apocalipse é revelação. Deus dá essa visão a João para que a igreja pudesse se animar. A igreja estava sendo perseguida, a igreja ia sofrer perseguição. A igreja, tem muita gente falando, nós precisamos defender a igreja porque a igreja está sendo perseguida. Nada de novo debaixo do céu. Nós fomos perseguidos no passado como igreja, continuamos sendo perseguidos porque nós não somos deste mundo. Nós sabemos que o mundo já está morto e sepultado, é aquele termo, o mundo jaz no maligno. A tendência é aumentar a perseguição, e a igreja estava sofrendo perseguição. João recebe essa mensagem, tudo aquela perseguição, aquele tanto de coisa vindo, aquele tanto de praga, era para mostrar que a fúria de Satanás contra a humanidade, contra a igreja, iria aumentar, a igreja seria perseguida, mas o texto também tem a missão de dizer que Deus está no trono, Deus governa, que a sentença de Satanás e o galardão da igreja, a vitória da igreja está garantida. É para glorificar-te bem, igreja! Então toda vez que você olhar para o texto de Apocalipse, do livro que recebeu o nome de Apocalipse, porque o primeiro termo que aparece no original é Apocalipse, ou seja, a revelação que Jesus deu a João na ilha de Patmos, está dizendo isso. Então já começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Quando você lê esse livro, que é um tanto difícil porque ele usa linguagem de escritos, que a literatura até recebe esse título, é literatura apocalíptica. O capítulo 7 de Daniel tem muito dessa linguagem de animais com chifres, não sei o que, um leão que tem duas asas, que tem asa, que não sei o que. Como a gente não tem costume com esse tipo de texto, vai ficando um tanto confuso. Mas o objetivo desse livro é dizer que Deus dará vitória ao seu povo. Às vezes a gente fica pensando, quando será que vai ser isso?
Esse não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é nos dar esperança. Por mais que a coisa fique difícil, o objetivo do texto é nos dar esperança. Eu quero falar algo com você que é sobre aquela passagem de Apocalipse 13. Apocalipse 13, 16 e 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Esse texto me chama a atenção porque por muito tempo a gente ouviu falar, olha, tá vindo um chip, o sinal da besta é um chip que tá vindo, e aí você tem que ter esse chip para comprar e vender. Inclusive o chip já é uma tecnologia obsoleta, o povo já desistiu desse chip, o trem não virou, a impressão que dá é que a marca da besta não se concretizou, porque diziam que o chip era colocado na mão direita, e aí esse chip era a marca da besta. E eu, um dia indo no banco, né, pensando sobre isso, falei, peraí, para eu comprar e vender, eu preciso hoje do meu cartão, né? E ele já tem um chip aqui, eles vão pegar esse chip, o chip é um lugar de colocar informação, o modelo é diferente, o chip já está no meu cartão e eu só compro e vendo se eu passar esse cartão aqui. E eu comecei a analisar isso, falei, gente, como que é esse negócio, né? De verdade. E aí algo me chama a atenção nesse texto, que ele diz o seguinte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver o sinal. Ou seja, com o que eu não posso comprar nem vender hoje? A gente tem duas coisas. Uma delas é o dinheiro, moeda, né, em espécie, e a outra é o cartão. Olha só, nós temos aqui um governante, um político, o capítulo 13 começa a falar de um poder político, inclusive eles usam, para quem tem dúvida, leia esse início do capítulo e leia o capítulo 7 de Daniel. Os animais que aparecem aqui para João é os mesmos da visão que Daniel tem, são muito parecidos, e Daniel deixa claro lá na visão a explicação, que aqueles animais são impérios, são potências políticas. Os chifres que estão na testa ali são reis que vão surgindo, brigando entre si, disputando poder, porque a testa é o local onde é colocado coroa, que quer dizer poder, né? Então só é colocado o símbolo de poder na testa. E aqui está dizendo também de símbolo de poder. Quando fala em testa, estamos falando de símbolo de poder. E aí só compra e vende quem tem esse símbolo de poder na testa, ou quem tem, no nosso caso hoje, dinheiro, o cartão. E aí você vai me perguntar, Davi, então não posso comprar nem vender? Espera aí, se isso for uma filosofia de vida, é um tanto complicado. E aí eu quero comparar essa questão aqui para que fique um pouco mais bem esclarecido, né? Não quer dizer que então a partir de hoje eu não compro mais nada e não vendo nada. Se isso for um princípio de vida daquele que você fala assim, não, esse cara aí tá aí, não tem nada para comer, não conseguiu nada, o problema é dele, né? O problema é dele, ele que se vire. Eu tenho porque eu tenho meu mérito próprio. Sim. Aqui nós estamos diante desse governo, no início do capítulo 13, e esse governo político se alia a uma autoridade religiosa. E aí é onde fala que o conjunto disso faz com que grandes, pequenos, ricos, pobres, todos terão que se curvar a esse sistema. E nós estamos falando desse governo que João relata como o anticristo, o opositor ao Cristo. Nós estamos aqui em um governo de oposição ao Cristo. Então, entendendo que isso é um governo de oposição ao governo do Cristo, aí é onde isso aqui começa a fazer sentido. Porque como é que funciona no sistema do Cristo? O sistema do Cristo é aquele que fala que a gente não precisa juntar tesouro na terra. A gente precisa juntar tesouro no céu. É o Cristo que, quando envia seus discípulos, fala, olha, vocês não preocupam muito
com o que vestir, com o que comer. Deus está cuidando de vocês. É o Cristo que no Sermão do Monte fala, olha, não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. Deus está cuidando. A gente trabalha, a gente projeta, planeja, mas Salomão fala que o homem faz plano, mas quem concretiza esses planos são Deus. Nós dependemos dele. No sistema do Cristo, a igreja de Jerusalém entendia que eles precisavam ter comunhão na oração, na palavra e no partir do pão. Então um cuidava do outro. Era uma igreja que se preocupava com o outro. Se o outro não tem com o que comprar, não tem a moeda, o dinheiro ou cartão com o que comprar, a igreja dá um jeito de cuidar. Nós somos partes do mesmo corpo. No sistema do Cristo, nós temos o próprio Jesus dizendo, em Mateus capítulo 6, o próprio Cristo dizendo no capítulo 6 que nós não podemos servir, não tem como servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Algumas traduções vai dizer ou às riquezas, ou ao dinheiro. No sistema do Cristo não tem como servir as riquezas. Então esse negócio só funciona se você tiver riqueza para comprar, se você tiver poder para adquirir. Não, no sistema do Cristo não é assim. É assim no sistema do anticristo, no sistema de oposição ao Cristo. Servir a Deus é arrepender-se. Qual arrependimento? Aquele que João diz, arrependei-vos, e quando as pessoas perguntam, o que devemos fazer? O Lucas registra que quando elas perguntam, o que nós faremos? O João Batista diz, quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem, dê uma para quem não tem. Ou seja, o cara está sem roupa, você divide o que você tem. Ele não tem dinheiro, mas ele vai ter o que vestir porque ele encontrou alguém que vive sobre o governo de Cristo. Ele continua dizendo, da mesma forma, faça com o alimento. O cara não tem com o que comprar o alimento, mas ele encontrou com alguém que vive no sistema do Cristo e não debaixo do domínio do anticristo. Então, quando a gente fala de servir a Deus, Jesus está dizendo de servir a Deus é justamente ter o coração voltado para o outro. Isso é ser governado por Cristo, porque eu entendo que tudo que Deus me deu, Ele me deu para administrar, mas é dele. Então, se isso não pertence a mim, foi o próprio Deus que me deu, eu não tenho por que querer exigir algo do meu irmão. Se a gente olhar a profecia do profeta Isaías, que está registrado no capítulo 55, ele diz, vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Olha só, no Apocalipse só compra quem tem a marca, só compra quem está sobre aquele domínio, ou na testa ou na mão. Mas no sistema do Cristo, e aqui esse texto de Isaías está falando do próprio Cristo. Se a gente lê o verso 3, ele está falando de uma aliança perpétua, uma aliança que viria da casa de Davi, ou seja, da descendência de Davi. Uma continuação do trono de Davi. Essa possibilidade de saciar a sede, nós sabemos que Jesus é a água da vida, de saciar a sede, de adquirir o que comer sem dinheiro, sem preço, só é possível a partir da graça do próprio Deus, que transforma o coração do homem, que muda o coração do homem, que põe a sua marca. O Apocalipse relata em outros momentos Deus colocando uma marca nos seus escolhidos. Só quem foi marcado pelo Espírito de Deus consegue entender que é possível na comunidade do Cristo ter o coração voltado para o seu irmão. Irmão, olha só, isso é muito sério. Se você acha que tem algum mérito, se você acha que o outro não precisa de ser socorrido nas suas necessidades, que ele que se vire, você ainda não foi transformado. Você ainda não encontrou com o Cristo. Tenha um encontro verdadeiro com o Cristo. Seja transformado pelo Cristo. E viva sob o domínio dele, não sob o domínio do opositor do Cristo, onde só tem alguma coisa quem tem mérito. Que mérito teríamos para ser alcançado por Deus? Nós não tínhamos condição de ser alcançados por Deus. E Ele nos alcançou. Eu espero que esse vídeo possa trazer crescimento à sua vida. Que ele possa gerar transformação no seu coração, assim como esse assunto tem gerado transformação na minha vida, na minha família. Um abraço e fique na paz. Valeu!